Nesse momento, com os olhos fechados, sentimos, Senhor, a atmosfera celestial. Queremos que o Teu poder fale ao nosso coração. Obrigado porque a cada momento que abrimos a Tua palavra, Tu estás comunicando-te conosco. Agora, nesse momento, Senhor, queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração e transforma a nossa vida a cada dia. No precioso nome de Jesus oramos. Amém. Nós vivemos uma época da irreverência. Você já deve ter observado isso. As pessoas estão cada vez mais irreverentes. Há um aspecto da irreverência que não é de todo mal. É apenas uma mudança social normal. Por exemplo, vocês já perceberam, principalmente aqueles que vieram do Brasil há pouco tempo, que cada vez que passa, os jornalistas já não usam mais paletó e gravata? Não é isso? Estão ficando menos formais, vamos dizer assim. A informalidade está tomando conta. Até um tempo atrás, jamais um presidente apareceria de roupa esportiva. Hoje nós podemos ver a câmera registrando o presidente fazendo Cooper. Até um tempo atrás, nenhum homem saía de casa sem um bom chapéu, um terno de linho, engomado. Hoje você pode... Hoje alguns trabalham até de bermuda, na época do inverno. Ou seja, nós estamos mais informais. Isso não é de todo negativo. É um quadro da nossa época. De repente você fica até mais livre, mais à vontade. Porém, existe uma coisa que nunca devemos esquecer. Tomar o remédio certo, na dosagem errada, é tão perigoso como não tomar remédio nenhum. Talvez até mais perigoso. O problema da informalidade é que, uma vez exagerada, ela tende a criar a irreverência. E a irreverência, uma vez exagerada, tende a tornar blasfêmia, principalmente se for referida a coisas sagradas, a coisas relacionadas a Deus. Eu admiro muito a inteligência das pessoas, o talento que as pessoas têm. Cada um tem um talento especial, mas eu me decepciono tanto quando eu vejo essa pessoa desdenhar de Deus. Uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na vida é a Imagine, do John Lennon. Puxa, eu pensei, esse camarada estava muito espiritual para escrever essa música. Imagine all the people, e ele fala contra as guerras, ele fala contra os movimentos revolucionários. Que música linda! Mas que decepção o dia que John Lennon, fazendo um gracejo, falou: eu sou mais famoso do que Jesus Cristo. Decepção. Existe um famoso desportista do Brasil, não vou dizer o nome dele por questão ética, que está colocando o Brasil na manchete dos principais jornais do mundo inteiro, porque ele é bom no esporte que pratica. E eu sempre admirava isso. É um brasileiro que está levando o Brasil para fora do Brasil e com uma boa fama. Mas que decepção o dia que alguém ia fazer menção, um repórter ia fazer menção de Deus para ele num talk show. Ele falou: não ponha Deus nesse caso, sou eu que tenho ganho os troféus, não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Que decepção. Que decepção. Quando as pessoas usam a inteligência deles, a criatividade para desafiar Deus. E que decepção quando eu percebo algumas pessoas se tornando ateias, apesar de acreditarem em Deus. Não está errado, é isso mesmo. Existem dois tipos de ateísmo. As pessoas se tornando ateias de tanto acreditarem em Deus. Há dois tipos de ateísmo. Um é o ateísmo teórico. É aquela pessoa que livremente fala: eu não acredito em Deus. Ponto final, não fale de Deus comigo, não tem nada a ver. Esse é o clássico ateu. Mas existe um segundo tipo de ateísmo, que é o ateísmo prático. Pessoas que, mesmo dizendo acreditarem em Deus, vivem como se Deus não existisse. É um tipo de ateu. É um ateu prático. Ele diz que acredita, mas não parece que acredita. Ele vive como se Deus não existisse. E nós vamos ver nesta noite uma desastrosa festa que ocorreu no reino da Babilônia, no dia em que Babilônia foi tomada pelos Medo-Persas. Na mesma noite em que os Medo-Persas, liderados por Ciro e Dario, estavam invadindo a cidade de Babilônia. Mais precisamente, Ciro, que entrou pelo rio Eufrates e dominou todo mundo. Vamos ler Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Assim diz na minha tradução:
O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Um parênteses. Quando diz Nabucodonosor, seu pai, não era Nabucodonosor o pai de Belsazar. Na linguagem do Oriente Médio, eles chamavam o ancestral de pai, mesmo que fosse o avô ou bisavô. Por exemplo, Jesus é chamado filho de Davi, mas o pai terrestre de Jesus, ou padrasto, se quiser assim, era José, não era Davi. Então, quando diz o pai, refere-se aos ancestrais. Você pode notar que quando os 10 mandamentos diz honrai pai e mãe, não estão incluídos apenas o seu pai e sua mãe de sangue, mas todos os seus ancestrais, todas as pessoas que são mais velhos do que você. Então, mesmo que você seja órfão, o 5º mandamento diz respeito a você. Você tem que demonstrar respeito a uma pessoa que não é o seu pai, não é a sua mãe, mas poderia ter sido, pela idade, pela experiência, etc. Continuando. Então trouxeram os utensílios de ouro, verso 3, que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Lembram que nós começamos esse estudo de Daniel falando que Nabucodonosor cercou Jerusalém? Quantas vezes mesmo? Quem se lembra? 3 vezes. Numa primeira vez, Nabucodonosor, em 606 a.C., ele cercou a cidade, mas ele recebeu, no mês de agosto, ele recebeu notícia que o pai dele, Nabopolassar, havia morrido. Então ele voltou para assumir o trono e não destruiu a cidade. Apenas levou alguns cativos com ele. Depois, numa segunda vez, Nabucodonosor veio, cercou a cidade e levou dessa vez cativo ou prisioneiro o rei Joaquim. Isso foi na época de Ezequiel. Depois, na terceira vez, Nabucodonosor veio, destruiu a cidade, destruiu o templo, pegou todos os utensílios sagrados do templo, os cálices de ouro que eram usados, a mesa, vários objetos, e os levou para Babilônia. A única coisa que Nabucodonosor não conseguiu levar foi a Arca dos 10 Mandamentos. O baú que guardava os 10 Mandamentos, a Arca da Aliança, esse foi escondido por alguns homens em Jerusalém mesmo, ali próximo ao Templo Monte. Hoje, um dos grandes desafios da arqueologia é aonde está a Arca dos 10 Mandamentos. Eu tenho um palpite, embora não possa prová-lo. Jerusalém é como um queijo suíço. Embaixo dela há vários túneis que datam desde a época do rei Ezequias e que não foram explorados até hoje. Eram labirintos. Naquela época, as cidades tinham verdadeiros labirintos debaixo do palácio e debaixo do templo, justamente para que, se a cidade fosse cercada, a família real poderia escapar por aqueles túneis subterrâneos e sair para algum outro lugar. Então, eles não faziam apenas um túnel fácil de ser descoberto, mas um labirinto para onde a família real pudesse escapar. São quilômetros e quilômetros de túneis que até hoje em Israel não estão explorados. Muitos deles porque estão debaixo do Templo Monte, da Mesquita de Al-Aqsa, e infelizmente não é possível escavar ali. É possível que a Arca dos 10 Mandamentos esteja escondida ali, e não na Etiópia, como alguns dizem. Bom, Nabucodonosor então pegou tudo, menos a Arca dos 10 Mandamentos, levou para Babilônia. E agora, na festa, Belsazar manda trazer todos aqueles utensílios e começa a beber, e começa a fazer gracinha, e começa a chamar as concubinas dele. Essa cena da festa de Belsazar, ela foi muito bem retratada em alguns quadros da época do renascentismo. Você pode ver ao longe o rei, todas as suas concubinas, no grande palácio, como era imaginado naquele período clássico. Ou na famosa tela de Rembrandt, onde o rei se assusta com a aparição da mão julgadora de Deus que escreve a sua sentença sobre a parede. Esse é um quadro muito, muito famoso. Agora, como eram feitas aquelas festas? Eu já descrevi no passado, eram verdadeiras orgias. Eles adoravam muito o deus grego, o deus do vinho, que na Grécia seria chamado de Dionísio ou Baco, segundo a entendimento de Roma.
Daí vem a palavra Baco, a palavra bacanal, para festas de orgia, em homenagem ao deus Baco. Eles traziam mulheres, sacerdotisas que eram prostitutas, e havia um costume interessante: a pessoa bebia, e quando estava querendo beber mais, ele saía, vomitava e voltava para beber de novo. E eles passavam dias e dias na orgia, perdiam completamente o sentido de tudo. E nesse momento o rei ficava completamente louco. Era uma festa tão cheia de sexo impróprio, bebida e tudo mais, que se nós tivéssemos uma capacidade de filmar o passado, essa cena não poderia ser mostrada para menores de 21 anos. Ou talvez de 40, né? Tudo que você pode imaginar, eles praticavam ali, inclusive, pasmem, bestialismo, sexo com animais, em alguns casos necrofilia, sexo com mortos, e em alguns casos pedofilia, sexo com crianças. Por isso Deus abominava aquelas religiões pagãs. Então quando a gente vê a cena da festa de Belsazar, a gente imagina apenas uma festa, era algo muito pior do que isso. Muito pior. E a ira de Deus caiu sobre aquilo ali. Deixe-me só começar com vocês dizendo um pouquinho sobre a dúvida que alguns levantaram. Eu já falei aqui que tem pessoas que insistem tanto em acreditar numa coisa que ele acaba vendo aquilo. É interessante, quando você acredita demais numa coisa, você acaba vendo aquilo. No início, todos os céticos duvidavam que a história de Daniel fosse uma história verdadeira. O argumento deles é muito simples. Babilônia não existe em canto nenhum do mundo. Se o livro de Daniel é verdadeiro, onde é que está o reino da Babilônia? Eu já mostrei para vocês aqui que a partir de 1799 começaram as escavações no Iraque, um ano depois do encontro da Pedra Roseta, e encontraram finalmente a cidade de Babilônia. Aí os céticos tiveram que engolir. A gente estava enganado. Realmente Babilônia existe. Mas Nabucodonosor não existe. Quem construiu Babilônia foi Semíramis. Possivelmente até esposa de Nabucodonosor. Só que, depois de algum tempo, as escavações encontraram tijolos com inscrição cuneiforme que foram decifrados, e verificou-se que Nabucodonosor existe. Só que o pessoal eles não desistem. Nós estávamos errados. Babilônia existe. Nabucodonosor também existiu. Mas Belsazar não existiu. São teimosos, né? É mais ou menos o critério que alguns articulistas de revistas como a Veja, a Super Interessante, a Galileu do Brasil estão colocando agora para dizer que Abraão não existe, que Samuel não existe, que José não existe, que Moisés não existe porque não acharam no Egito o nome de Moisés. Mas um dia vão achar, e vão duvidar que Arão existiu, e vai assim por diante. No passado duvidavam de Jesus ter existido. Quando provou-se pela arqueologia que Jesus existiu, agora eles duvidam que ele ressuscitou. E vai por aí afora. Uma coisa é querer encontrar a verdade. Outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Tem gente que Uma vez, só para ilustrar isso que eu acabei de dizer, um indiano referenciava as águas do rio Ganges. E ele ficava todos os dias banhando ali no rio Ganges e se purificando com as águas do rio Ganges, que eles acreditavam que eram puras. E as pessoas bebiam a água do rio Ganges, aquela coisa toda. Um amigo europeu chegou para ele e falou o seguinte: mas você não tem medo de se contaminar com essas águas tão sujas? Ele disse: não, o rio Ganges é sagrado. Ele desce dos Himalaias, abençoado pelos deuses, e ele é sagrado. Ele não tem nenhuma contaminação, eu creio nisso. Aí o amigo europeu falou: é mesmo? Pegou umas gotas d'água do rio, colocou no microscópio e mostrou para o hindu. Quando aquele religioso viu as águas do rio totalmente poluídas, ele ficou desgostoso com a realidade, pegou uma pedra e quebrou o microscópio. E continuou acreditando que o rio Ganges era puro. Acontece isso então. Será que Belsazar existiu? Sabem por que eles duvidavam da existência de Belsazar nesse tempo? Quando encontraram em Babilônia a lista dos reis de Babilônia, que eu falei com vocês daqueles tabletes das crônicas de Nabonido, já contei aqui para vocês. O último rei de Babilônia, segundo a lista oficial, era Nabonido. E esta lista dos reis de Babilônia diz que quando Nabonido reinava em Babilônia, ela foi tomada pelos medo-persas.
Na lista não consta ninguém chamado Belsazar. Entenderam o problema? Nas várias listas dos reis da Babilônia que foram encontrados no Egito, nenhuma lista constava o nome de Belsazar. E para piorar a história, o último rei da dinastia babilônica era Nabonido. Só que quando você lê a Bíblia fala que o último rei de Babilônia foi Belsazar. E que foi quando ele governava em Babilônia que, naquela noite, veio o desfecho, porque, leia comigo para você ver, o verso 31. Verso 30. Depois que descreve essa festa, o capítulo termina: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, pela Bíblia, qual foi o último rei da Babilônia? Eu não ouvi ainda a resposta. Segundo a Bíblia, qual foi o último rei da Babilônia? Mas, segundo a arqueologia, o último rei da Babilônia era Nabonido. Aí os céticos, está vendo? A Bíblia mentiu. A arqueologia não confirma a Bíblia. Puxa, será? Essa dúvida ficou por muito tempo. Até que, finalmente, e essa é a foto do Nabonido, eu esqueci de mostrar para vocês. Esse aqui é Nabonido, considerado o último rei da Babilônia, que era sacerdote do deus Sim, o deus da lua. Estão vendo a lua aqui? O deus Sim era o deus da lua. Tanto é que um dos companheiros de Daniel chamava-se Sadraque, que em acádio significa servo de Sim, o deus da lua. Aqui você tem o Nabonido. Quem era o último rei de Babilônia? Belsazar, segundo a Bíblia, ou Nabonido, segundo os tabletes cuneiformes encontrados na Babilônia? Bom, esse cavaleiro aí resolveu o problema. O nome dele era Talbot. Em 1861, Talbot traduziu alguns tabletes que ele encontrou na Babilônia. Ele era um dos arqueólogos da Sociedade Britânica de Arqueologia. E Talbot descobriu uma oração em que Nabonido pedia a bênção do Deus Sim sobre o seu filho. E o nome do filho aparece lá: Bel-Ushu-Azar, Belsazar. Então nós já tínhamos uma prova arqueológica de que o rei Nabonido tinha um filho chamado Belsazar. Mais à frente, Deus permitiu que os arqueólogos encontrassem outros tabletes com outras partes da história da Babilônia. E esses tabletes esclareceram o problema. É que o nosso famoso Nabonido era um good life. Ele não gostava muito de trabalhar. Você sabe que a monarquia, infelizmente, tem dessas coisas. Não é incomum você encontrar na monarquia alguns príncipes que a única coisa que ele fez pela humanidade foi ser presidente de uma sociedade para a preservação das pulgas do Himalaia. Uma vez eu estava lendo um livro sobre algumas pessoas herdeiras de grandes fortunas e é tragicômico a vida que muitos levam. Um deles, durante toda a sua vida, o que ele mais fez foi colecionar mapas antigos. O outro passou a vida toda colecionando selos. E um morreu com 63 anos sem saber, ao menos, como usar uma calculadora eletrônica. E eram donos de grandes fortunas. Vocês sabem que o dinheiro, às vezes, quando é mal administrado, ele traz esse tipo de problema. A pessoa começa a ficar embebecida e ele perde a noção da realidade, ele perde completamente. Um dos entrevistados, que era filho de dos grandes empresários, dos maiores empresários do mundo, que o pai dele aparece na lista da revista Fortune como um dos mais ricos do mundo, ele chegava a dizer que até os 15 anos de idade, ele pensava que todo mundo era pobre como ele. Quando ele estava mais ou menos com 15 anos, na escola, que a professora mencionou pessoas que passavam fome na África, ele não sabia o que era aquilo. São totalmente alienados. Infelizmente acontece esse tipo de coisa. Não são todos, mas há casos. Nabonido era desse tipo, alienado. E Nabonido não gostava de trabalhar. Essa crônica babilônica diz que a maior parte do tempo Nabonido ficava num oásis, que hoje é a Arábia, chamado Temá. Havia um palácio de verão, e o verão dele durava o ano inteiro.
E ele gostava sempre de ficar ali no palácio de verão da cidade de Temá, do oásis de Temá, no norte da Arábia. Sempre, ele ficava ali. E Babilônia, a capital, ficava vazia. Para não ficar chato entre os políticos, um dos tabletes menciona que Nabonido nomeou o seu filho, Belsazar, o co-regente do reino. Então, enquanto o rei de verdade ficava lá no oásis, quem ficava administrando a cidade aqui era o filho dele, que era um co-regente. Agora que nós entendemos, então, por que a Bíblia menciona que na noite da queda de Babilônia, quem estava governando não era Nabonido, e sim Belsazar. E até isso foi confirmado pela arqueologia posteriormente. Porque um outro tablete descoberto mostrou que Belsazar, quando ouviu que a cidade de Babilônia tinha sido atacada, ele arrumou uma pequena milícia e tentou vir até a cidade, mas ele foi dominado, se não me engano, em Sipar, que é uma outra cidade da Babilônia, e ali ele fugiu, deixou os soldados dele e desapareceu. Outro detalhe, leia a Bíblia comigo aqui no verso 7. Uma misteriosa inscrição vai aparecer na parede do rei, e o rei vai prometer fortuna para aquele que conseguir decifrar a inscrição. Olha que interessante o que diz a Bíblia. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o segundo, o terceiro no meu reino. Curioso, se você comparar esta passagem com a promessa que o rei do Egito fez para José, você verá uma coisa interessante. O faraó do Egito falou: José, você será o segundo no meu reino. Mas Belsazar promete que aquele ia ser o terceiro. Por que Belsazar prometeu que aquele que decifrasse a inscrição ia ser o terceiro e não o segundo? Porque ele era o segundo. O primeiro era o pai dele. Então quem escreveu esse texto da Bíblia só pode ter sido alguém que estava dentro da corte de Babilônia. Alguém que estava lá, alguém que viu a história. Mas gente, quem é cético, quer ser cético até o final. Eu acho que Deus até ri do ceticismo de alguns intelectuais. Eu já mencionei num dos lugares aí que Deus, Deus tem que ter um senso de humor muito grande. Eu não imagino Deus sisudo. Deus tem que ter um bom senso de humor. A prova maior é que ele criou a gente. O ser humano é uma piada. Eu não consigo imaginar um criador sem bom senso, sem senso de humor, criando uma criatura como ser humano. Mas tem gente que insiste em duvidar da palavra de Deus apenas porque os olhos dele não viram certa coisa. Uma vez, uma professora ateia estava numa escola primária tentando ensinar o ateísmo para algumas das criancinhas. E a professora falou o seguinte: vejam bem, Deus não existe. Os meninos: não, professora, não. Vocês estão vendo Deus? Não. Então, se vocês não estão vendo Deus, é porque Deus não existe. Aí um menino, geralmente eles chamam de Juquinha. Acho que é vários Juquinhos, né? Ele levantou e falou assim: interessante, professor, então eu não estou vendo Deus. Então Deus não existe. Alguém aqui está vendo o cérebro da professora? Não. Então o cérebro da professora não existe. Continuando, o rei estava lá na sua tremenda festa, bebendo, vivendo tranquilamente, achando que nada de ruim ia acontecer. É outro risco que muitas pessoas têm. Cuidado, você que ainda não está no zenta, a sua idade ainda não termina com enta. Cuidado com a falsa sensação de eternidade. Nessa nossa faixa etária, às vezes nós somos tentados a acreditar que nós nunca vamos ficar velhos, que nós nunca vamos envelhecer. Mas vai chegar um dia para nós em que 1 quilo vai começar a pesar 2. Você vai tentar fazer um exame de vista e o médico vai pensar assim: que letra é essa aqui? Aonde? No quadro. Que quadro? Na parede. Que parede? É a natureza falando com você. Tá vendo? Você não é eterno. Cuidado. E você que já passou do zenta,
Cuidado também com outro problema. Eu já tenho experiência suficiente de vida. Eu já sei o que fazer. Eu confio em mim mesmo. Cuidado com isso também. Tem gente que acha que a desgraça só vai acontecer na casa do vizinho. Vocês já notaram que as pessoas só descobrem a desgraça na vida dele quando ele já está colhendo as consequências? Todo mundo tem uma facilidade tremenda de ver o erro na vida dos outros. Má educação de filhos é muito fácil ver no filho do vizinho. Olha lá como é que fulano trata com o filho dele. Olha lá, não é assim, não é assim. Por isso que o menino é revoltado. E você só percebe que você também errou com o seu o dia que ele já não conversa com você há mais de um ano dentro de casa. Muitos percebem que o casamento deles está indo errado é só o dia que estão assinando o divórcio. Ele nem viu como chegou até ali. Nós temos uma tremenda dificuldade de... Sabe, a sabedoria do cristão é colocar o dedo na pulsação da história. É verificar as coisas enquanto elas estão acontecendo. Não depois que elas se tornaram um fato histórico. Hoje eu fui visitar o Museu do Holocausto. Hoje é muito fácil chamar Hitler de demônio. É muito fácil condenar o nazismo. Mas e se nós vivêssemos na Alemanha de 1939? Nós estaríamos dizendo a mesma coisa? Hoje é fácil para vocês ter um pastor negro pregando aqui. Mas se fosse em 1885, teríamos a mesma facilidade? Ou vocês pensariam que eu também não tenho alma? O sábio é aquele que interpreta a história. O pseudo-sábio é aquele que só decora a história depois que ela virou livro ou documentário. Aprenda enquanto a coisa está acontecendo. Eu dei aula de ética na faculdade e eu falei, todo mundo admite que existe o racismo. Quando ele vê um documentário, um filme ou ouve uma história. Mas quando o racismo acontece aqui, na sua frente, eu sou negro, eu sei disso, as pessoas lhe falam, não é racismo, é coisa da sua cabeça, é complexo de inferioridade. Por que nós temos tanta dificuldade de ver as coisas enquanto estão acontecendo? Cuidado com isso. Tem gente que acha que o mal nunca vai acontecer para ele, que ele está com o corpo fechado, está imutável, que ele está impenetrável, que a defesa dele está acima de qualquer coisa. Cuidado, o Belsazar tinha essa ideia. E de repente aparece de maneira poderosa uma mão que escreve com fogo no céu uma frase que ninguém entendeu. No início era difícil até de ler as palavras. E a mão escrevia Mene, Tekel, Farsim. Ninguém podia interpretar o que significava aquilo. Eles até conheciam as palavras. O problema era o que significava aquilo. O rei chamou a várias pessoas, ninguém pôde interpretar o sonho. Até que por fim a rainha mãe, que nós não sabemos bem quem seria essa mulher, qual o nome dela na história, estamos esperando algum tablete. Mas é interessante, Satanás foi colocar justamente o Oriente Médio em guerra para prejudicar. Mas Satanás faz um monte de coisa. Ele sua a camisa para atrapalhar o plano de Deus, Deus só faz assim, ó, e tudo reverte para cumprir a palavra de Deus. Esse aqui é o milagre. Por fim aparece Daniel. Que diferença entre a posição de Daniel diante do rei agora e quando eu li ontem com Nabucodonosor? Ele não traz mais palavras de muito carinho. Sabe, tem hora que a verdade tem que ser dita olho no olho. O rei falou, Daniel, você pode mesmo me fazer interpretar o que significam essas palavras aqui? Se você fizer isto, eu vou encher você de presente, você vai ser o terceiro do meu reino. E Daniel interrompeu e falou, olha rei, com todo respeito, fica para o senhor o seu presente. Eu não quero nada do que é seu. Porque o senhor está fazendo com as taças de Deus, isso é ridículo, rei. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor por ser um rei. Sabe, irmãos, às vezes a verdade tem que ser dita olho no olho mesmo. A gente às vezes fica usando muito eufemismo. Vocês já notaram como é que nós ficamos morrendo de vergonha de falar a verdade às vezes? É lógico que você tem que tomar cuidado com o que fala. Se eu chegar para minha esposa e falar assim, eu te amo. No dia seguinte já está trocando de marido. Isso é até uma lição boa para o pessoal da música, viu? A letra pode estar correta, mas se a melodia não estiver, não adianta nada. Então você tem que saber como falar as coisas, quando falar as coisas, com amor, mas ao mesmo tempo com firmeza. O problema é que nós antigamente falávamos muita verdade na cara, sem amor.
Mas hoje a gente está com muito medo de falar as coisas, é um medo tremendo de ofender. A psicologia trouxe esse exagero, alguns psicólogos, não a psicologia, alguns psicólogos trouxeram esse exagero. Não fale. Então muito pai hoje não fala com o filho o que tem que ser dito, porque tem medo de ofender. Muito pregador hoje não fala para a igreja o que tem que falar, é o tal do politicamente correto. Cuidado, eu acho que não é bem assim. Um dia chegou uma menina para mim, pastor, porque era um grupinho. Aí eu sei que tem coisa que é errada, mas a gente gosta tanto. E aí? Você vai para o inferno. Eu queria ter uma outra resposta, mas eu não tenho. Eu vou falar assim, não, sabe o que é? Você é a coisa mais doce de Jesus, fica tranquilo, ele continua fazendo as coisas erradas que você sabe que está errado, que Jesus vai arrumar um céu assim, mais ou menos para você, fica tranquilo, Jesus te ama. Jesus me ama, mas Jesus não é um idiota. Jesus não é babysitter. Não que eu chamei babysitter de idiota. Deixa me corrigir aqui, porque senão eu posso ser mal interpretado. Eu respeito muito o trabalho de babysitter. Tem que ter uma paciência de Jó. Principalmente se você descobrir que a criança que eles pediram para você tomar conta é um filhote de gorila, porque os pais viajaram para a África e você vai ficar um mês lá tomando conta. O que eu quis dizer é que babysitter, justamente por não estar cuidando do seu próprio filho, e as babysitters podem concordar ou corrigir-me se eu estiver errado. Justamente por não ser o seu filho, você tem que ter uma paciência dobrada ou triplicada, porque você não pode bater. Você não pode educar do seu jeito, é o filho dos outros. Ele fica umas 4 ou 5 horas com você, e às vezes o pai não dá educação nenhuma. Ele cospe na sua cara, ele derruba as coisas, ele não come, ele fica fazendo bagunça. E você tem que ficar ali, tendo aquela paciência e tolerando aquilo. Por quê? Porque você é apenas uma contratada para cuidar dele, você não é a mãe dele. Falei certo ou não falei? Nessa comparação que eu disse que Jesus não é babysitter. Jesus não é obrigado a ficar tolerando as minhas mazelas, as minhas malcriações, os meus caprichos, porque Jesus não é um contratado para cuidar de mim. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele me ama, mas Ele também é o meu juiz. E tem gente que esquece disso. Ele também é o meu juiz. Daniel falou, rei, eu vou interpretar o que significa a expressão. Lembram do escrito? Mene, aqui está em hebraico. Mas talvez não, isso aqui é como está na tela de Rembrandt. Mas não foram essas letras possivelmente que foram usadas. Esse hebraico aqui, essas letras em hebraico, são letras posteriores ao 1º século antes de Cristo. Antes disto, o hebraico era um pouco diferente, é o que a gente chama de paleo-hebraico. Ele possivelmente era escrito assim, ó. Se fosse em hebraico hoje, assim escreveria Mene, Tehel, Ufarzim. Esse V ou U significa E em hebraico. Então aqui você tem no paleo-hebraico, lê de trás para frente, Mene, Tekel, Ufarzim. Agora o interessante é que aquelas palavras eram conhecidas do rei, eram palavras aramaicas. Mene, literalmente, significa conta ou número. Mene também significa conta ou número. Tehel significa peso. Peso. E parsim ou peres, parsim é o plural, significa divisões. Literalmente, Deus escreveu na parede do rei, peso, conta, peso, divisões. Vamos repetir o que Deus escreveu na parede? Conta, peso, divisões. Agora, o que significa isso? O interessante é que havia uma técnica babilônica de interpretação que Deus usou. É estranho isso. Era uma técnica pagã. Mas Deus usou uma técnica pagã porque Deus falou uma linguagem e de um meio que o rei pudesse entender. Como era essa técnica dos magos babilônicos? Era o seguinte: se eu sonhasse com palavras soltas, ou os sacerdotes vissem palavras soltas na numerologia babilônica, eles formavam frases. Por exemplo, suponhamos que eu sonhasse com 3 substantivos. Casa, natureza, fale uma outra palavra qualquer aí. Rio. Casa, natureza, rio.
Então o mago, eu levava para o mago esse sonho e falava assim, mago, o que significa isso? Eu sonhei com essas três coisas, ou a imagem ou a palavra. Eu sonhei com uma casa, uma natureza e um rio. Aí o mago consultava os deuses dele e falava assim, casa, você vai morar na cidade de Engenheiro Coelho. Natureza, você será naturalmente considerado membro dali. Rio, poderás lavar todos os dias a sua roupa, porque nunca faltará água. O que vocês notaram que eu fiz na minha interpretação figurativa aqui? Eu peguei cada um dos substantivos, transformei em verbo. Casa, morar. Natureza, vai se naturalizar. Rio, lavar, água. Então você pega cada uma das palavras, dos substantivos, transforma num verbo, e cria uma frase que interpreta aquele sonho, aquela visão, aquele pensamento da pessoa que foi consultada. Entenderam isso aí? Daniel fez isso com o rei. O que significava? Qual era mesmo a frase? Conta, peso, divisões. Então aqui Daniel falou contado ou numerado. Não é isso? Vamos ler aqui na Bíblia. Olha aqui a partir do verso 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Se a sua Bíblia tiver o parsim, é por causa dessa letrinha hebraico aqui que eu falei com vocês, que significa e. Esta é a interpretação daquilo. Mene. Mene significava o que mesmo? Conta. Aí vem a frase. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel significava o quê? Peso. Pesado foste na balança e achado em falta. Pérez ou parsim significava o quê? Não, a palavra Pérez. Divisões. Daí Daniel fez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite cumpriu a promessa de Deus. Eu já contei isso aqui para vocês anteriormente. Os medo-persas desviaram o curso do rio Eufrates e vieram descendo calmamente aqui pela beirada do rio que estava mais baixo. Entraram dentro do palácio de verão. Aqui estão os soldados chegando. Onde estava a festa. Lá atrás você vê o templo do Entemenac. E lá eles acabaram matando o rei e todas as pessoas. E Babilônia foi finalmente conquistada. Pessoal, às vezes as pessoas duvidam um pouco do poder de Deus. Mas Deus age. Essa conquista foi até marcada pela arqueologia. Estão vendo esse último cilindro aí no quadro? Esse é um cilindro de argila que também está hoje no Museu Britânico e que conta como os medo-persas invadiram Babilônia. E diz o seguinte, naquele ano, Ciro atacou a cidade de Babilônia sem batalha, sem resistência. O cilindro não fala da festa. Infelizmente uma parte dele está danificada. Podem ver aqui? Então nós não sabemos o pedaço aqui. Pode até ser que nesse pedaço mencione o nome de Belsazar ou da festa. Mas diz que Babilônia caiu sem violência, sem batalha e sem resistência. Realmente, como disse a Bíblia, não teve batalha nem resistência, porque estava todo mundo chapado, bêbado. Eles entraram ali e mataram todo mundo. Aí está o túmulo de Ciro, que conquistou a cidade de Babilônia. Eu queria que você pensasse uma coisa nessa noite. Ellen White escreveu uma frase muito interessante, uma das que eu mais gosto. Se houve um tempo em que pudéssemos brincar de ser cristãos, se houve, esse tempo não é agora. Se houve um tempo em que pudéssemos brincar de ser cristãos, esse tempo não é agora. Deus é meu amigo, mas Ele não é meu colega de bar. Cuidado para não confundir as coisas. Tem gente que vê em Deus um carrasco, alguém que ele nem olha, que ele tem medo até de pronunciar o nome. Isso é um extremo muito perigoso. Mas tem gente também que olha Deus como se fosse um coleguinha do boteco, do bar, um colega de cerveja. Não. Ele é meu amigo, mas Ele é o meu Senhor. Não brinque com o nome de Deus. Não brinque com as coisas de Deus.
Uma vez um cético virou para um religioso e falou o seguinte: se Deus existe, que ele me destrua em 2 minutos. E ficou olhando para o relógio. O religioso falou assim: pode guardar o seu relógio, que os ponteiros de Deus são maiores que os seus. Não brinque com Deus. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Se nós pudéssemos, irmãos, por 5 segundos, ter os olhos abertos e poder mirar a guerra dos anjos do bem contra os anjos do mal, pela posse das nossas almas, nós teríamos outra perspectiva da vida. Se você soubesse como é que os anjos de Satanás ficam o tempo todo, não é para pôr medo, não, é para botar responsabilidade mesmo. Não, pastor, não faça isso, não, que eu fico com medo, nem vou dormir de noite. É para não dormir mesmo. Se você soubesse como os anjos de Satanás ficam ao redor, querendo uma brecha para atacar a sua alma, e como você facilita isso, dependendo do ambiente que você frequenta. Se você soubesse, você teria uma outra perspectiva da vida. Não brinque. Não vá a Deus está em toda parte. Deus é onipresente. Mas a atuação dele para nos defender depende de como eu me comporto. Não se coloque em lugares em que Deus não pode fazer muita coisa por você. Mas Deus pode fazer tudo, pastor? Sim, mas você tem que se lembrar também que o amor é o maior poder do universo, mas o amor tem um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. Esse é o ponto vulnerável de Deus. É incrível, Deus tem um ponto vulnerável. Deus pode ser rejeitado. Cuidado. Pense bem, você que é jovem. Cuidado com os ambientes que você vá. Tenha certeza que onde você vá, você pode ver os anjos de Deus ali. Se você não puder ver os anjos de Deus ali, pelo amor de Jesus, caia fora dali. Seja inteligente. Deus não te deu a cabeça só para separar a orelha. Smart. Seja esperto. Pense. Porque um dia nós vamos poder ver a Deus face a face. E eu espero que Ele não tenha que nos dar uma repreensão como a que deu a Belsazar. Eu quero olhar nos olhos de Deus como um amigo. E não como alguém que tem medo. Eu terminei esse sermão dizendo uma coisa curiosa. Eu me lembro que quando criança, meu pai trabalhava na Central do Brasil. Eu não sabia bem olhar as horas, mas eu sabia que quando apitava, tinha uma sirene alta, era mais ou menos 4h30 que eles saíam. Eu sabia que meu pai estava perto de chegar. E todo dia eu gostava de ir para o portão e esperar meu pai chegar. Mas sabe aquele dia que você apronta e que sua mãe fala assim: quando seu pai chegar você vai ver? Aquele dia não era agradável quando a sirene apitava, não. E ele tinha uma mão pesada. Agora que eu contei essa minha parte da infância, eu faço uma pergunta para você. A sirene da Central do Brasil está apitando, indicando que Jesus em breve vai chegar. Você está com vontade de ir para o portão correndo e esperá-lo? Ou você está com medo? Algo a se pensar. Amém?